estar aqui. Nós é que agradecemos, doutor, e essa é uma questão que começa a surgir no radar agora, né? A gente já vai se aproximando do período da volta às aulas, agora no começo de fevereiro, e muitas escolas têm ameaçado fazer essa exigência do comprovante de vacinação para que os alunos possam frequentar as aulas. Isso está dentro da lei? Tem respaldo legal, doutor? Vitor, a primeira observação a ser feita é que a vacinação contra essa Covid, ela não é obrigatória. Isso, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, na nota técnica distribuída aí no início de janeiro, depois da consulta pública e da audiência pública, ela foi muito clara quando ela disse que a vacinação contra a Covid, ela não entraria no Programa Nacional de Imunização. Ela está no programa no PNO e não no PNI. A diferença é que o PNI, a vacinação é obrigatória, de acordo com a Lei 6259 de 75. Inclusive, é uma atribuição do Ministério da Saúde incluir ou não vacinas no PNI. Então, tendo em vista que a vacina, essa vacina que aí está, que foi aprovada em 34 dias lá pela Anvisa, em dezembro, num processo extremamente célere, duvidoso e principalmente repleto de conflito de interesses, tem-se que a obrigatoriedade ela é ilegal. Então, quem cobra a vacinação, o passaporte vacinal para crianças, por exemplo, para frequentar aulas, ou para adolescentes para frequentar ensino médio, está cometendo um crime. Vários crimes. Então, ao longo aí, eu gostaria até de explicar para cada um quais crimes que estão cometendo e as providências que você aí que está assistindo pode tomar com relação a esses arroubos autoritários aí, principalmente de gestores públicos. Pergunta agora, doutor, da Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Paulo. Bom, então eu já gostaria de entrar exatamente dentro do que alguns ministérios públicos estão fazendo aí em todo o Brasil, né, perseguindo pais, denunciando pais que não vacinarem seus filhos numa vacinação que não é obrigatória. O que esses agentes públicos estão fazendo, se eles estão cometendo algum crime aí sob a sombrinha, o guarda-chuva do Ministério Público, se eles estão protegidos por serem membros do Ministério Público e o que os pais podem fazer contra essas inconstitucionalidades. A primeira coisa, Ana Paula, boa noite, obrigado pela pergunta, é procurar a polícia, né? Porque isso é crime, é caso de polícia. Por que é caso de polícia? Primeiro, como eu disse, a vacinação não é obrigatória. E é importante dizer para todos que a ADI 6586 e 6587, que foi julgada pelo STF em dezembro e transitou em julgado em abril, ela deixou claro lá na sua ementa que qualquer ato de restrição à atividade ou à entrada ou saída de qualquer local, somente em decorrência de lei. E decreto não é lei, eu sempre digo isso para as pessoas que me perguntam, decreto, portaria, não é lei. E qualquer ato de constrição ou mesmo de restrição de ir e vir, com obrigatoriedade de vacina, tem que ser através de lei. E o Ministério Público, ele tem usado uma tática de aterrorizar a população, e isso me deixa muito preocupado, porque pela Constituição Federal e pelas atribuições do Ministério Público, ele tem a função custos legis. O que é custos legis? É o defensor da lei. Então, como é que quem tem essa função afronta e viola direitos que estão legalmente constituídos? Por exemplo, o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém é obrigado a submeter a tratamento médico que coloque em risco a sua vida. E também o artigo 21 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o poder familiar para o pai e para a mãe, ou seja, o poder decisório sobre os menores. E também está lá no artigo 1630 e 31 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, todos esses arroubos autoritários que os ministérios públicos têm feito estão absolutamente contrários à legislação, contrários à Constituição e principalmente ao Código de Nuremberg, que veda a utilização de seres humanos como cobaias. E aí eu trago para vocês que é importante por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito isso. Ontem
soltou uma nota técnica lá em conjunto com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. E legal. E o Ministério Público do Ceará está fazendo algo que é muito mais grave, porque ele está literalmente utilizando de ameaças contra prefeitos com ações civis públicas se eles não implementarem a vacinação obrigatória. E o que é mais grave, ameaça com o tal do acompanhamento pelos conselhos tutelares, pais e mães que não querem que seus filhos sejam submetidos ao experimento vacinal. Então, o que eu fiz, por exemplo, como cidadão e como eu tenho uma filha que mora em Fortaleza, eu tive que representar o Ministério Público do Estado do Ceará no Conselho Nacional do Ministério Público e denunciei 5 crimes que eles estão cometendo. Crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Crime de ameaça, 147. Crime de perseguição, 147A do Código Penal. O crime de abuso de autoridade, artigos 30 e 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Ou seja, eles não podem utilizar esses subterfúgios de coação contra o cidadão e, o que é pior, estão mentindo. O Ministério Público do Estado do Ceará está mentindo à população cearense quando ele diz que a vacinação da Covid está na Lei 16.926 de 19. Ora, a lei foi sancionada em 2019. Será que em 2019 existia pandemia para incluir? Não. Eles estão utilizando a falta de informações das pessoas, inclusive de que a vacina da Pfizer tem em sua composição açúcar. Então, como é que um pai, uma mãe pode ter a segurança de utilizar um experimento vacinal desses, se a própria vacina na bula diz claramente que ela não é recomendada para quem tem diabetes? E isso o poder público está omitindo da população. Isso é crime. Isso é crime contra a saúde pública. Isso é crime. Ou seja, contra crimes, a representação criminal, queixa-crime, inclusive extensivo a diretores de escola que barram as crianças e que constrangem. Se você tem o seu filho constrangido, segregado, violado o seu direito, vá até a delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrências contra essa pessoa, contra juiz que diz que vai perder o poder familiar. Isso é mentira, isso é terrorismo. Estão praticando o terror contra as pessoas por falta de informação. E o STF, para finalizar, disse claramente, Ana Paula, que os gestores públicos têm que dar ampla divulgação à segurança, eficácia, contraindicações, antes da pessoa tomar a vacina, antes do filho ser inoculado. E isso não está sendo cumprido. Inclusive, eu cobrei isso no Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público do Estado do Ceará, para que ele, em vez de ficar ameaçando as pessoas, os pais, de enviar o Conselho Tutelar para poder puni-los por não querer vacinar seus filhos com esse experimento, que é um direito deles, porque não é obrigatória, eles deveriam, então, cobrar do poder público, dos gestores, governadores, prefeitos, todas essas informações de segurança. Por exemplo, que a vacina da Pfizer tem açúcar. E você que é diabético sabe muito bem o que acontece quando você é inoculado com algo que tem açúcar. Augusto Nunes. Doutor Paulo, boa noite. Senhor, desculpe, eu vou insultar os ouvidos aí do senhor com a leitura sem correções de um recado endereçado por uma diretora de escola a um professor, uma professora, e depois perguntar o que deve fazer a destinatária, né, do recado. Ela diz, porque eu também estou respondendo aos professores que são analfabetos, né? Essa é uma. Oi, todos os professores foram avisados pelo grupo de trabalho sobre o planejamento, incluído o horário em que deveria participar. Ponto. Peço que leia novamente as mensagens enviadas nos últimos dias. Quanto ao decreto, que é do governo obrigando a vacinação, né, proibindo quem não se vacinou de comparecer ao trabalho. Quanto ao decreto, por favor, leia com atenção o artigo 3, tudo sem vírgula, sem nada. Os servidores públicos que não atenderem o previsto na resolução não poderão ingressar nos seus respectivos locais de trabalho até que apresente
a cópia da comprovante da primeira dose ou dose única referente ao esquema vacinal e terão consignados falta ao serviço, a qual será considerada como injustificada. Só me perdoe de novo a agressão ao português. Aqui agora, o professor não foi vacinado e quer dar aula. É proibida pela diretora. O que ela deve fazer? Augusto, obrigado pela pergunta. É o seguinte, a primeira coisa que essa pessoa tem que entender é o seguinte: portaria, resolução, decreto, não tem poder, não é lei. Não é. Não adianta as pessoas dizerem que tem a resolução que vai te obrigar a tomar vacina. Tá bom. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude da lei. O Ministério da Saúde, ele não tornou obrigatória a vacina contra a Covid, nem para criança, nem para adolescente, nem para qualquer cidadão que está assistindo a essa entrevista. Ninguém. Então, se não há lei que obrigue a pessoa a tomar essa vacina, esse experimento, qualquer ato que seja contrário à lei tem que ser combatido ou com habeas corpus ou com se infringir o direito de ir e vir, que nesse caso é patente, e também o mandado de segurança. Ou seja, o mandado de segurança é para você defender o direito líquido e certo. E nesse caso, dos professores, dos funcionários, qual é o direito líquido e certo? O direito ao trabalho, que está na Constituição Federal. Então, esse direito é protegido pela Constituição Federal e ele pode ser combatido com mandado de segurança, impetrado um mandado de segurança. Agora, quando outro direito é violado, é igual à liberdade, essa sim tem que ser combatida com habeas corpus. E é importante, Augusto, deixar claro para você que qualquer pessoa, não precisa ser advogado, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus gratuitamente, não tem custas, não tem custos. Isso é importante. Agora, o mandado de segurança, infelizmente, tem que ser através de advogado e tem as custas judiciais. Mas, no caso, todos com pedido liminar para poder cessar a violação ao direito líquido e certo, tanto à liberdade, no caso do habeas corpus, quanto ao direito ao trabalho e à dignidade, ao salário, que está lá na Constituição Federal. Então, esse é o recado: contra a ilegalidade, habeas corpus e mandado de segurança, principalmente nesse caso aí que você narrou. Mais uma pergunta, doutor, agora José Maria Trindade. Perfeito, doutor. Eu não vejo como alguém falar mal de vacina ou dizer que vacina é nociva, porque é a única saída que nós temos aí da pandemia e já está comprovado agora. A gente vê que os números estão altos aí de internação porque existem poucas UTIs porque foram desmobilizadas. Então, eu considero que é uma prática boa e já vem sendo há séculos, né? Foi em 1700 a primeira vacina e a confirmação de que realmente diminui muito os casos. Mas a obrigatoriedade da vacina eu sou muito contra, como o senhor, né? E entendo que é verdade, a Constituição diz lá no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude da lei. E ao servidor público é exatamente o contrário, só se pode fazer algo que a lei determina, né? Mas eu tenho ouvido aqui situações que me deixaram em dúvida, e é exatamente essa dúvida, não é nenhuma provocação. Mas o artigo 21 do ECA, que o senhor citou, ele fala no parágrafo 1º lá, a obrigatoriedade do pai de vacinar quando a vacina entrar no calendário de vacinação oficial. E a vacina entrou no calendário. Não seria aí uma possibilidade legal para obrigar a vacinação? Repito, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Zé Maria, obrigado pela pergunta. Primeiro, esse artigo é o artigo 14, parágrafo 1º, que é justamente não é o 21. O 21 trata do poder familiar. O artigo 14, ele diz da questão da obrigatoriedade dos pais de vacinar os filhos. Obviamente, está na lei, é obrigado, mas desde que a vacina esteja no PNI, no Programa Nacional de Imunizações.
É uma questão de interpretação básica da lei. Básica. Os ministérios públicos, os gestores estão utilizando esse parágrafo primeiro para poder colocar a questão da obrigatoriedade da vacina, mas é muito claro o artigo, é muito claro o Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa obrigatoriedade está adstrita à questão do PNI. E o próprio Ministério da Saúde já deixou muito claro na nota técnica 02 de 2022 que esta vacinação não é obrigatória. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a vacina. Em agosto, eu paguei particular para minha filha, em Fortaleza, 5 vacinas. Então não tem ninguém aqui que vai poder me criticar ou dizer que eu sou anti-vacina. Eu não sou anti-vacina. Eu sou anti-experimento. E sou totalmente a favor da liberdade, das liberdades individuais do cidadão, principalmente, Zé Maria, que é o mais importante, o exercício do poder familiar que o pai e a mãe têm sobre o menor. Está lá no artigo 1630 do Código Civil e está expresso no artigo 21 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse poder familiar, ele não pode ser suprimido por arroubos autoritários, nem de promotor, nem de juiz, nem de ninguém, porque isso é algo inato com o pai e com a mãe. Isso é da essência do pai e da mãe. Então, ele tem esse poder, enquanto menor, está lá no Código Civil, de tomar a decisão de levar ou não o seu filho a uma vacina que não é obrigatória. Isso é muito claro. E não vai ser um decreto, uma resolução e uma portaria que vai instituir a obrigatoriedade de algo que o próprio STF diz que, para ser compulsório obrigatório, tem que ter decorrência de lei. E a Constituição também diz claramente que você não precisa fazer nada que não esteja na lei. Isso é ilegal, é crime. Estão utilizando subterfúgios, estão utilizando a falta de entendimento da população com relação ao seu direito, porque poucas pessoas conhecem o seu direito, porque se conhecessem, esses autoritários não estariam fazendo esse tipo de ato de terrorismo contra as pessoas, colocando medo, inclusive discussões agora de leitos de UTI para crianças. Isso é um absurdo. Por que essa discussão está vindo logo agora com essa obrigatoriedade que estão querendo impor? Ilegal. Isso é crime. E crime se combate com queixa-crime e representação criminal. É isso que você, cidadão, tem que fazer com os gestores públicos, que são servidores públicos, e principalmente membros de Poder Judiciário, de Ministério Público e também de escolas que estão achando que estão com poder. É a síndrome do STF que está invadindo aí a cabeça das pessoas, infelizmente. E para fecharmos, doutor, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, doutor Paulo Faria. Vamos fazer aqui um exercício rápido, né? Nós estamos falando aí de crimes, de possíveis crimes que serão cometidos, né? Pelo desenho aí das intenções, do que a gente está vendo, serão cometidos esses crimes que o senhor está descrevendo aí. Eu gostaria de ser específico, então, doutor Paulo, perguntando qual pode ser a pena para um diretor de escola que condicionar a matrícula, né, de um aluno, de uma criança, à apresentação do cartão de vacina. Eu queria, se o senhor pudesse, eu sei que são tipificações variáveis, mas se nós pudéssemos trazer a exposição da pena para ver se eles pensam direitinho 2 vezes antes de cometer o crime. Né? Então, se o senhor puder fazer essa projeção, qual pode ser a pena, doutor Paulo Faria? Oi, Fiuza, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu vou fazer a somatória para você, tá? Primeiro crime que estão cometendo, tanto promotores, juízes que falam aí que o pai vai perder o poder familiar, membros do Ministério Público, conselheiros tutelares, governadores, prefeitos, diretores de escola. Vamos lá, todo mundo no mesmo balaio. Constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite e é o que é pior, a fazer o que a lei não manda. Então, quando você
você constrange uma pessoa a fazer o que a lei não manda. O que a lei não manda? Que a vacina da Covid seja obrigatória. Não manda. E não pode ser por decreto, não pode ser por portaria e não pode ser por resolução. Tem que ser por lei. Não existe lei. Então é ilegal. Pena, 3 meses a 1 ano. Vai somando aí. Artigo 147, ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico que causar-lhe mal, injusto e grave. Pena, de 1 a 6 meses, multa, detenção. Aí tem o artigo 147A, que é perseguição, que é isso que o Ministério Público está fazendo. Vou colocar o Conselho Tutelar para poder perseguir os pais que não querem vacinar seus filhos, que eles têm que vacinar porque é obrigatório. Não é crime de perseguição. O que é o crime de perseguição? Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Vacinação é tratamento médico. Existe a privacidade do tratamento médico. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então aí a gente já chegou a quase 4. Aí, nos crimes de abuso de autoridade, deixa eu só pegar aqui a lei para você somar, que você vai ver que todos esses crimes, Fiuza, são crimes mediante representação. Então a pessoa tem que ir atrás, ela não pode ficar esperando que o Estado, porque o Estado quer mesmo que você tome esse experimento. Então tem que agir. Artigo 30, a lei de abuso de autoridade. Dar início ou proceder persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Ora, se não existe na lei a obrigatoriedade de vacinar, essa obrigação ela é ilegal. E o gestor público, porque ele não é burro o suficiente para saber que isso não está em lei. Isso não tem lei. Se não tem lei, é ilegal. A pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. E o crime cometido no artigo 33, que de abuso de autoridade, é exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer e não fazer, sem expresso amparo legal. O agente público que faz isso, 6 meses a 2 anos. Então nós temos aí quase 8 anos somando aí concurso material e formal de penas para apenas esses gestos que estão fazendo. Então é isso que eu gostaria de deixar o recado aí para você buscar o seu direito.